Boa noite, segunda-feira, 30 de abril, está entrando no ar o seu Esporte 56. Véspera de feriado, tempo chuvoso, mas nós estamos aqui firme e forte. Firme e forte, dia do trabalho amanhã e nós aqui. Eu, você e o Davi Transformers. Quem? O Davi. Tá, Davi no segundo bloco, Transformers. Já entra. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Marco. Boa noite a toda a galera curtindo aí o Esporte 56. Segunda-feira é chuvosa, viu, Marco? Segunda-feira não, né? Domingo chuvoso, sábado chuvoso. Feriadão amanhã vai ser bom pra dormir. Você tá com a voz assim meio... De locutor de rodeio? É, você tá meio constipado, é isso? Locutor daquele de loja, aquele cara que fica falando as promoções na loja, né? Não, grande. Não, tô meio ruim, né, Marcão? Não tem jeito, né, cara? Gostou da final do Campeonato Paulista? Muito legal. Novamente aí nós temos o Guarani chegando em uma final. Há muito tempo isso não acontecia. O Guarani que passou fácil pela Ponte Preta ontem. Tomou um gol, depois foi lá e virou o jogo. Sobrou em campo ontem. Mesmo com a ausência do Fumagalli, né, Marco? O Fumagalli com menos de 10 minutos aí sentiu o tornozelo, né? Sentiu, acabou desfalcando a equipe do Guarani. Uma belíssima partida do Domingos, partida do Domingos. O Neto foi muito bem, o zagueiro do Guarani. O time do Guarani, eu tava tentando lembrar. Oziel, lateral. Né? Muito bom jogador. E vai ser legal, Marco, vai ser bacana. Dizem que foi a final antecipada São Paulo e Santos. Na minha opinião, não foi. O Guarani vai apresentar um pouco de dificuldade. Porém, se pensar no Santos jogando meio futebol e no Guarani jogando tudo, dá Santos. Então, a situação ainda é complicada para a equipe do Guarani. Mas é bacana ter um time do interior nessa disputa. E um destaque fica que o Santos é a 4ª vez seguida que é finalista do Campeonato Paulista. O Santos que enfrentou o Corinthians em 2009, né? Que acabou sendo eliminado. Em 2010 enfrentou a equipe do Santo André. Em 2011 enfrentou a equipe do Corinthians de novo. E agora em 2012 a equipe do Guarani. Tem que bater palma. Como parar Neymar? Boa pergunta. Não faça essa pergunta para o Pires. O Pires tentou ontem, aí na hora que foi, puxou ele para dançar, tomou 4 dribles. Era para ter sido expulso, né? Já era para ter sido expulso. O Paulo César se perdeu na arbitragem do jogo de ontem, anulou um gol legítimo do Santos. Também depois o gol do São Paulo estava em impedimento. Uma jogada complicada que não era dele, era do auxiliar. Mas ele acabou se embananando todo ali. Acabou expulsando bem o Cícero. Foi merecido o segundo cartão amarelo. O Neymar é brincadeira, né? Joga demais, não? É brincadeira, joga muito. Você pode fazer o Esporte 56 com a gente através do MSN, esporte56@hotmail.com ou ligando 4524-4368. O Wagner tá participando aqui e já tá colocando. Vocês acham que o Neymar é folgado? Não, eu acho que ele é craque. Ele é muito folgado, mas como... Posso terminar? Ó, como o futebol é chato, Marco. O futebol nosso é muito chato. Muito chato, é muito que não tem, é muita bobagem. Viu? Aí aparece um cara que nem o Neymar, que joga com alegria, que joga com sorriso no rosto, que gosta do que tá fazendo. É isso aí. Pra quem acompanhou uma matéria bem bacana no sábado de manhã, passou uma matéria do Neymar no treinamento. No momento que o Muricy dá o treinamento tático do time do Santos, o Neymar não treina. O Neymar ele vai pro gol. Ele fica como um goleiro de uma das equipes e ele não treina a parte tática. E perguntaram pro Muricy. Muricy, mas por que o Neymar não treina? Cara, como que eu vou botar um cara desse e falar pra ele marcar alguém? Não tem jeito. E é o que acontece, é o que o Arouca falou ontem. Apertou, bota a bola no pé do Neymar que ele decide. Joga muito. E tem uma piada aí, né? Do São Paulo. Qual é a piada? Os caras vão ficar bravos, é melhor não contar. Não, conta, o Júlio tá esperando a piada. O Júlio é grandão, rapaz. Não é, o Júlio é magrinho. Diz que a alegria do São Paulino é igual maquiagem, Marco Frassar. Por quê? Ou dura uma semana ou na primeira chuva já borra. Já borra tudo. Que beleza. Uma semaninha só, não foi no lugar nenhum. É isso aí, a gente vai falar bastante também do Campeonato Amador. A gente tem aqui um requerimento também trazido pelo pessoal do Alvorada. A gente vai estar passando isso também no segundo bloco. E para a torcida do Palmeiras tem uma ótima notícia também para o palmeirense na véspera do feriado. Depois de Tinga no Ceará, Fernandão foi pro Atlético Paranaense. Que beleza. Como vocês são ingratos. Não, ingrato. Quando o Palmeiras ganhou do Corinthians com o gol do Fernandão, o Fernandão era o craque. Era o novo Beckenbauer que tinha lá. Né? Não. Aí agora tá metendo pau no cara. Vai com Deus. E pro corintiano também, Vitor Júnior já treinou no Engenhão hoje. O Vitor Júnior tá indo pro Botafogo. E parece que aquela gandula lá vem pro Corinthians. Boa troca. A gandula é boa. O namoradão marca em cima lá já. Tá assistindo, então é boa troca. Ô, Marco, outra notícia importante, já nós vamos abordar bastante assunto. Tivemos também a semifinal do Trabalhadores, viu, Marco? Já nós vamos falar também, 2 jogos bons aí. Mas antes, falando do Corinthians
Corinthians que viajou já. O Corinthians que já está na Argentina para enfrentar o Emelec? Emelec é Equador, né? Equador. Emelec é do Equador. O Corinthians já está, na Argentina é o Lanús, né? Então o Emelec já está, o Corinthians já está lá. O Corinthians viajou com 2 baixas. Júlio César, no banco de reservas, porém viajou. E Lee Edson sequer viajou, ficou para treinar. E quem ficou também foi o Marquinhos, zagueiro Marquinhos, por problemas na documentação. Não sabe por quê ou não? Não tinha autorização ainda, não tinha autorização dos pais, não pôde viajar. Mas como é que pode? O Corinthians, meu Deus do céu, tão organizado, quer ganhar Libertadores. O moleque é menor, se não tiver autorização ele não viaja. Se os pais não autorizarem, ele não viaja. Será que ninguém da diretoria do Corinthians sabe que o menor precisa ter uma autorização para poder... O argumento que a diretoria do Corinthians utilizou, que eu não entendo e também concordo com você, é que o Marquinhos defendeu por muito tempo a seleção de base, na categoria de base da seleção brasileira, e ele viajou muito sem precisar. Ele tinha um requerimento, porém esse requerimento não foi aceito porque... alguns motivos burocráticos aí, mas é uma bobagem, né? Guayaquil, o Corinthians já está em Guayaquil. Equador, e o Cássio vai ser o novo titular, e ele também já confirmou que o William entra na vaga do Edson, diz que o momento quem vai para o banco de reservas, que é a novidade, é o Elton. Elton agora, pela primeira vez na Libertadores América, no banco de reservas. Corinthians que deve estrear o novo uniforme na próxima semana, no jogo de volta, Marco. É isso aí. Aproveitar para mandar um abraço, Tomás Rogério Franco Ventura, faz 2 anos hoje. Parabéns, o Pedro está pedindo para mandar um abração para o Tomás. Está dado o abraço. Nossa, você vai começar já... Tem aqui o Torneio dos Trabalhadores, podemos abordar? Vamos embora. Torneio dos Trabalhadores, Marco, nós tivemos nesse final de semana a semifinal, jogo realizado no domingo. Nós tivemos a Artvinco e a AZ Armaturém. Jogo que terminou empatado em 0-0 e nos pênaltis a Artvinco venceu a equipe do AZ Armaturém, então está na final. Nós tivemos também o jogo entre Vulca e Mavalério A, jogo que terminou empatado em 2-2, diz que foi um jogão, e a Mavalério vencendo a equipe da Vulca nos pênaltis. Disputa de 3º e 4º lugar, amanhã às 8h30 da manhã, no Francisco Bartolomeu, lá no Rosita. Às 8h30 tem AZ Armaturém e Vulca. E às 10 horas da manhã, a final, Artvinco e Mavalério A, jogo que promete. Se o tempo permitir, né? Se continuar essa água aí, será que aguenta? O campo do Rosita é bom, viu? Com certeza vai aguentar, sim. Tem mais alguma coisa aí pra passar ou nós já vamos... Temos a categoria de base. Categoria de base na 3ª rodada, nós tivemos 2 partidas pelo Sub-11, São Francisco 2, Morungaba 1, Rosita 0, Bandeirantes 5. Na categoria Sub-13 nós tivemos São Francisco 0, Morungaba 0, nós tivemos Rosita 0, Bandeirantes A 1, nós tivemos Itatiba B 2, Engenho 5, Eldorado 13, Bandeirantes B 0. Na categoria Sub-15 nós tivemos São Francisco 5, Morungaba 2, Rosita 0, Bandeirantes 1, Itatiba B 0, Engenho 6. Pela categoria Veteranos, também 3ª rodada, Bandeirantes 2, São Francisco 2, Eldorado 1, Morungaba 2, Palmeirinha 1, Anim 5, Operários Lance 2, Unidos Atetur 0, Escolinha do Morro Azul 1, Itatiba 3, Rosita 0. Pela categoria Seniors, Bandeirantes 2, São Francisco 1, Corintinha 0, Morungaba 1, Palmeirinha 0, Operários Lance 2, Unidos da Atetur 2, Morro Azul 1, Itatiba 0, Rosita 0. Complementando os campeonatos da Liga, categoria Master, Amigos do Japão 0, Itatiba 5, Bandeirantes 1, Morungaba 1, Operários Lance 4, Eldorado 1, Morro Azul 2, Ponte Preta 3, Buenópolis 1, Rosita também 1. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, só antes passando aqui a informação do Rodrigão, né? O Rodrigão tá dizendo que o Léo vai para a 9ª final no Santos, no lateral. Ele é o maior vencedor da história do Santos depois da era Pelé. Vai disputar a 9ª decisão, 402 jogos, 23 gols. É um bom lateral, viu, jogou bem ontem. Bom jogador. Quer barrar o Juan na final. Inclusive, é um jogador que vem demonstrando uma maturidade muito grande. Em algumas entrevistas, vem dizendo que tem interesse, sim, em ser presidente do Santos. Então, é um cara que, mais pra frente, aí, com certeza, o Santos vai aproveitar. Assim como o Palmeiras está querendo aproveitar o Marcos, o Rogério no São Paulo, aí tem o Léo também
na equipe do Santos, que pode ser aproveitado. Parece que com a saída do André Sanches, o Corinthians quer o Gilmar Fubá também. Vai se candidatar a presidente lá. Mas isso é coisa para o segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí.